Seja no campo, seja na cidade, há muitas dúvidas e certamente apreensões quanto a esse assunto. E hoje, para trazer os devidos esclarecimentos, estão conosco Laura da Rosa, médica veterinária e fiscal estadual agropecuário da SEAP, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Francisco José Coelho, médico veterinário, fiscal estadual agropecuário da SEAP e responsável pelo núcleo de combate à raiva da Regional Pelotas, Rio Grande do Sul. Antes de entrarmos na parte central da entrevista, existem algumas questões básicas. O que é a raiva e o que é a raiva herbívora? E qual seu agente etiológico causador? Como podemos caracterizar a doença em termos de patogenicidade e virulência? Antes desta última resposta, podemos explicar esses conceitos para os nossos ouvintes? Deixaria à vontade para os nossos entrevistados. Bom dia Diogo, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Gasul. Primeiro eu queria agradecer, Diogo, o convite, né, o teu convite, o convite da rádio, para a gente poder conversar um pouquinho com todos os habitantes, produtores, né, rurais de Erval e da região, né, agradecer aí a essa oportunidade, sempre que a gente pode, né, conversar com isso daí é de suma importância, né, para o nosso trabalho, né, o trabalho de educação sanitária. Então já queria no início deixar meu agradecimento aqui e ao colega Dr. Francisco também, lá da Inspetoria de Canguçu, né, e vou deixar ele se apresentar também e te agradecer, né, agradecer aí, um abraço para todos os ouvintes. Bom dia, Diogo, bom dia aos ouvintes da Rádio Gasul, aqui do município de Erval. Satisfação estar aqui nessa importante rádio do município, trazendo as informações pertinentes à defesa sanitária animal do estado do Rio Grande do Sul, e em especial aqui do nosso município de Erval e também da nossa Regional Sul. Muito obrigado pelo convite e ficamos à disposição aí para conversarmos um pouco sobre essa doença, que é uma zoonose, ou seja, que ela é transmissível entre os animais e os seres humanos, mas que no momento o nosso foco principal da discussão aqui são os casos de raiva herbívora, que atacam as nossas criações de interesse econômico do estado do Rio Grande do Sul, mas que também deixam um alerta para a transmissão para as nossas espécies domésticas, sejam elas de cães e gatos, e também aos próprios seres humanos. Então vamos conversar bastante sobre o tema, temos bastante coisa para falar, e como a colega a doutora Laura falou, é importante que a gente tenha esse canal de transmissão, que a gente chega aos mais longínquos rincões do município e da região, para que a gente possa levar as informações, para que a gente possa debelar esse foco de raiva que temos aqui no município, e na nossa região também temos outros focos, o mais rápido possível. Muito bem, agora são 11 horas e 40 minutos. Nós que agradecemos, né, o senhor Francisco, a senhora Laura, né, o comparecimento de vocês aqui representando a inspetoria também, né, a Inspetoria Veterinária de Erval, para falarmos deste assunto muito pertinente, né, muito importante neste exato momento. Respondendo a teus questionamentos, Diogo, e os questionamentos que vieram da rádio. Então vamos lá. O vírus da raiva herbívora ele é transmitido pelo morcego hematófago. O nome científico dele é Desmodus rotundus. Ele é a única espécie que ocorre aqui na nossa região de morcego que se alimenta exclusivamente de sangue de mamíferos.
ele é o portador da raiva e também o transmissor, e essa transmissão ocorre no momento que ele se alimenta de sangue dos animais. Então, tu questionasse aí sobre os conceitos de patogenicidade e virulência. A patogenicidade é a capacidade que esse vírus tem de causar a doença, e a virulência é a quão intensos são os sintomas dessa doença, né? Então, a capacidade de causar a doença, ela é acima de 95%, né? A patogenicidade, que os animais... Aqui cabe são vários aspectos, e várias vezes vocês vão ver que eu vou abrir parênteses no meio das informações. O morcego é o transmissor da raiva, mas nem todos os morcegos hematófagos são portadores da raiva. O morcego também adoece de raiva e ele também morre de raiva. Tá? Então, quando é que ocorre essa transmissão da doença para as nossas criações? O morcego ele se alimenta todas as noites de sangue. Todas as noites ele se alimenta de sangue. Ele é um animal, é um mamífero de hábito estritamente noturno. Ele não convive com o ser humano, ou seja, vamos abrir um segundo parêntese. Quando a gente pensa em morcego, a gente pensa que todos os morcegos são uma coisa só. Esse morcego que convive com o ser humano, que muitas vezes está no forro da casa, está no forro do centro comunitário, está no forro da igreja, estes morcegos, as espécies de morcegos, ou eles são insetívoros, se alimentam de insetos, ou frugívoros, que se alimentam de pequenas frutas. Estes morcegos não se alimentam de sangue, então eles não são importantes na transmissão da raiva. O morcego importante na transmissão da raiva é o morcego hematófago dos modos rotundos. Então, a gente aqui vai estar falando dessa transmissão, dessa patogenicidade que ele causa e que ele também adoece de raiva. Ele se alimentando todas as noites, se ele estiver sadio, a única coisa que ele vai causar ao animal é uma perda de sangue, a nossa vaca, o cavalo, a ovelha, o que for, uma perda de sangue e talvez ocasione uma doença secundária que seria uma amias, uma bicheira nos animais. Qual é o nosso problema? É quando as colônias de morcego, e assim é chamado a aglomeração de morcegos, a forma que eles convivem em sociedade juntos, uma colônia de morcegos é contaminada com a raiva. A partir da contaminação da colônia de morcegos, quando ele for se alimentar, ele também vai transmitir a raiva através da sua saliva nos nossos bovinos. Então, a partir do bovino ser contaminado com a doença, a patogenicidade é acima de 95%, a taxa de mortalidade dos nossos bovinos vai ser 100%, não há tratamento, não há cura para animais de criação doentes de raiva. E a virulência vai depender, como a doutora Laura comentávamos antes, ou seja, a virulência é o quão fortes são os sintomas que aparecem no animal, depende muito de onde foi a mordida no nosso animal. Se a mordida foi na cauda, nas patas, no úbere, vão levar mais dias até que os sintomas se manifestem. Se a mordida foi mais próxima ao cérebro, ou seja, na região das cruzes, ou atrás das orelhas, que normalmente é onde os morcegos mais ocorrem as mordeduras, a taxa de virulência vai ser maior, porque os sintomas vão se manifestar mais rápido e, invariavelmente, os animais vão acabar chegando ao óbito. Muito bem, bem esclarecedor aí. A próxima pergunta: quais os ciclos epidemiológicos da doença e qual deles preocupa mais nosso município? Fiquem à vontade. Os ciclos epidemiológicos são bem simples. Ou ele está no morcego ou ele está no bovino. Existem animais, os morcegos, existem animais que a gente chama de portador assintomático. Ele pode ter a doença, isso é uma característica das doenças víricas, tá? Eu sempre faço uma ilação, uma comparação com aquelas pequenas feridas de herpes que algumas pessoas têm no lábio. Quando é que aparecem aquelas feridas? Quando a pessoa está com algum problema, quando ela está estressada, quando ela teve uma gripe muito forte, quando o sistema imune está abalado, aparecem aquelas pequenas feridas. A herpes, assim como o vírus da raiva, é uma doença vírica. Então, podem acontecer a indivíduos morcegos que sejam portadores assintomáticos. Ele tem o vírus da raiva, mas ele não se manifesta. Quando é que esse vírus vai se manifestar? Quando a colônia enfrenta algum problema, seja ele de restrição alimentar,
seja nesse período que está acontecendo agora por causa das mudanças climáticas. Nós viemos de um período quente, a gente tem o veranico de maio, que a gente fala, né, que é um período quente, e depois chegamos num período de muito frio, como estamos agora. E isso pode ocorrer. Colônias próximos a córregos de água, por exemplo, se tornam muito frias nas noites de inverno, e os morcegos acabam tendo que migrar para refúgios mais quentes, por assim dizer, e acaba que aparece os sintomas no morcego. E o bovino, ele não tem essa possibilidade de ser um portador assintomático. Quando ele for mordido por um morcego contaminado com o vírus da raiva, ele vai acabar adoecendo e, invariavelmente, vai via óbito. Então, esses são os dois ciclos epidemiológicos, tanto no morcego quanto no bovino. E o que a gente está... Desculpa, Laura. E o que a gente está enfrentando, para responder também a pergunta, o que a gente está enfrentando agora são as duas partes. Tanto nós temos o vírus em morcegos, porque nesse refúgio lá no Desvio Herval, nessa propriedade onde foram coletados tanto morcegos mortos quanto um bovino morto. Então, tivemos o diagnóstico positivo em ambas as espécies, tanto nos morcegos que foram encontrados dentro do refúgio, quanto o bovino que foi coletado. Diogo, só para complementar o que o Dr. Francisco falou, quando a gente fala em epidemiologia, a gente pode comentar também a questão dos ciclos urbano e rural. Tá? Hoje, a gente tem um caso de foco, né, de animais positivos num ciclo rural. Então, são animais herbívoros que foram contaminados. Né? Não se tem nenhuma, até onde a gente sabe, claro, isso daí é com a Secretaria de Saúde do município, que inclusive está trabalhando também, né, e está participando desde o início aí das suspeitas, né, das notificações. Eles estão fazendo um trabalho a campo também de vacinação lá dos animais, dos cães e dos gatos na zona aí do foco. E não, até onde eu sei, não existe nenhuma notificação, nenhuma suspeita em referência a ciclo urbano. A gente não tem, então parece que também assim a cidade ficou preocupada, né, com a questão dos cães, né, os cães de rua, enfim, até onde a gente sabe, não tem nenhuma notificação, nenhuma suspeita. Então, o que a gente tem hoje em Herval, né, epidemiologicamente falando, é a questão do ciclo rural, né, lá nos animais herbívoros, né, até agora. Ter um termo para nossos ouvintes entenderem. Aqui na região, nós estamos com focos. Nós temos 3 focos no município de Piratini, um foco no município de Canguçu e agora este foco no município de Herval. Tanto no município de Canguçu quanto no município de Herval, os focos são bem afastados da sede do município, né? E foi muito bom a doutora Laura falar sobre isso, porque a raiva de ciclo urbano, que é a dos cães e gatos, o sorotipo, o tipo do vírus é o mesmo, tá? A família do vírus é o mesmo, mas os sorotipos a variante é um pouquinho diferente. Eles têm uma pequena diferença entre o ciclo que ataca os bovinos, que é a raiva herbívora, e do cães e gatos. No estado do Rio Grande do Sul, há mais de 20 anos, nós não temos casos de raiva de ciclo urbano. Mas pode acontecer uma contaminação cruzada por o vírus da raiva herbívora com cães e gatos, principalmente se os cães e gatos tiverem contato com o morcego doente. Porque o morcego, quando ele fica doente, prestes a morrer, ele perde a capacidade de voo. Então ele cai, aí um gato ou um cachorro pode brincar ou caçar, o que for, com esse morcego. Então, diferentemente do que está sendo feito aqui e no município de Canguçu, foram vacinados, nesses 2 municípios, Herval e Canguçu, foram vacinados cães e gatos da propriedade foco. Já no município de Piratini, um dos focos é muito próximo à cidade, é cerca de 2 quilômetros da área urbana da cidade. Então lá foi feito um bloqueio vacinal pela Secretaria de Saúde do município, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado, um bloqueio vacinal de cães e gatos para evitar essa contaminação cruzada e aí levar este vírus para dentro da cidade. Aí sim, aí teríamos um risco muito maior para a população urbana da cidade, principalmente por conta de, como comentamos no início, a raiva é uma zoonose, pode ser transmitida dos animais para o ser humano.